Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os cuidados que uma pessoa, uma família tem que ter na compra de um imóvel urbano residencial usado. Ou seja, não é aquele imóvel que está na planta não, é aquela casa ou apartamento que uma pessoa já é proprietária e pretende vendê-lo. Bem, a compra de um imóvel é o sonho de toda a família brasileira, não é verdade? No entanto, o comprador ele deve ficar atento a inúmeros fatores no momento que ele manifesta interesse em efetuar a compra do imóvel usado, de modo que a compra da casa ou do apartamento seja realizada com o menor risco e maior segurança possível. Pois bem, existem diversos riscos na compra e venda de um imóvel usado que podem levar à anulação ou nulidade do negócio jurídico, que basicamente significa o desfazimento da compra e venda. E por conta disso, ou seja, como consequência, o comprador ele terá muita dificuldade para rever o dinheiro que pagou daquele bem imóvel. Então, nesse vídeo, eu vou abordar diversos tópicos para que o comprador adquira o imóvel usado com segurança e em conformidade com a lei, de modo a assegurar uma negociação transparente entre todos os envolvidos. Agora, presta atenção no seguinte, eu estou gravando esse vídeo e fornecendo essas informações genéricas, e esse vídeo não pretende ser um aconselhamento jurídico. Daí a importância da pessoa que pretende comprar um imóvel ter uma assessoria jurídica para auxílio e acompanhamento nessa transação de compra e venda desse bem imóvel. Tudo bem? Vamos começar? Contrato de compra e venda de imóvel usado urbano. A partir do momento que o comprador define o imóvel que pretende comprar, é muito importante que essa intenção seja registrada por meio de um contrato preliminar ou mesmo definitivo de compra e venda. O contrato de compra e venda preliminar ou definitivo é um instrumento legal que formaliza todas as regras que devem ser obedecidas pelo comprador e pelo vendedor nessa transação de venda e compra do imóvel usado, de modo a trazer tranquilidade para quem vende e para quem compra o imóvel. Por outro lado, também é muito comum a negociação seguir sem assinatura do contrato pelos interessados, o que traz muitos riscos tanto para o comprador quanto para o vendedor, uma vez que não há garantia para que nenhuma das partes efetivem essa compra e venda diante das inúmeras situações que podem ocorrer. Então, imagina o seguinte, está tudo certo para a compra do imóvel e aí do nada o vendedor desiste de vender esse imóvel e o comprador já tinha dado sinal. E aí, como que fica a devolução desse dinheiro sem um contrato assinado definindo as regras? Outro exemplo. O comprador adquire o imóvel e descobre que o imóvel tem dívidas que não foram pagas pelo antigo proprietário. E aí, como que fica o pagamento dessas dívidas? Enfim, existe uma série de situações que podem ocorrer quando não existe um contrato assinado. Pois bem, voltando os olhos aqui para o contrato de compra e venda de imóvel usado, o comprador também precisa ficar atento sobre o que ele está assinando. Por exemplo, é muito comum o corretor de imóveis forçar o comprador a assinar um contrato de intenção de compra do imóvel, exigindo um sinal como garantia de que o negócio será concretizado, sem permitir que o comprador possa entregar esse documento a um advogado de sua confiança para análise. E aí já começa a aparecer as pegadinhas ou a falta de transparência na negociação. Isso porque, de acordo com a lei, o sinal ele pode ser confirmatório ou penitencial. E na maioria das vezes o comprador sequer sabe a diferença jurídica disso e acaba assinando um documento sem conhecer as consequências. Imagina, por exemplo, que o comprador ele pretende realizar uma vistoria particular no imóvel ou o financiamento bancário exige que seja feita uma vistoria no imóvel que será comprado. Em ambos os casos, a vistoria é paga a um terceiro para que ele emita um laudo técnico sobre a regularidade e condições de habitabilidade do bem imóvel usado. O comprador ele paga a vistoria, mas o proprietário do imóvel desiste da venda. Se a negociação foi apenas de boca, conforme eu falei agora há pouco, muito dificilmente o comprador conseguirá exigir que o vendedor o restitua sobre as despesas que ele teve com a vistoria do imóvel. Se os termos da negociação for escrito, a depender da forma como foi redigido o contrato, o vendedor será obrigado a devolver o sinal mais do equivalente, ou seja, o comprador suportará o ônus das despesas com a vistoria do bem, por exemplo. Do mesmo modo ocorre com a documentação do imóvel usado e a documentação do vendedor. É muito comum a imobiliária exigir a apresentação de documentação, pelo menos no meu ponto de vista, parcial, do vendedor e do imóvel, para apurar se existe algo que possa impedir a concretização da venda e da compra.
ocorre que se o comprador exigir outros documentos para análise da compra e esses documentos não constarem expressamente no contrato de compra e venda do imóvel usado e sobrevindo documentação superveniente que coloque em risco a transação de venda e compra do bem imóvel, fazendo com que o comprador desista da compra, é provável que o comprador não tenha direito à restituição do dinheiro entregue como sinal. Portanto, a conclusão que se chega é que o processo de compra e venda de imóvel usado é burocrático e demanda uma análise criteriosa, sendo de responsabilidade do comprador tomar as providências necessárias para garantir que a compra do imóvel seja realizada com o mínimo de risco e a máxima segurança possível. Daí a importância da assessoria jurídica do advogado para auxiliar o comprador do começo ao fim desse processo de compra e venda de imóvel usado. Documentação para compra de imóvel usado urbano. A compra de um imóvel exige muita atenção do comprador para que ele não caia em armadilhas. Por isso, é muito importante que sejam exigidos diversos documentos do imóvel e do vendedor para que a compra do imóvel seja realizada com menor risco e maior segurança. No caso, para facilitar a ordem de pesquisa dos documentos, a gente pode dividir em 3 etapas, quais sejam a documentação do vendedor e da esposa dele, se ele tiver, a documentação da empresa do vendedor, se ele tiver, e a documentação do imóvel. Vamos dar uma olhada em cada um desses itens. Documentação do vendedor. Nessa etapa é importante que o comprador requeira a documentação pessoal do vendedor, que basicamente é o RG, o CPF, o título de eleitor e o comprovante do estado civil, que é a certidão de nascimento ou casamento. A documentação pessoal serve para aferir a autenticidade do vendedor e garantir que o comprador possa realizar pesquisas para emissões de certidões e, com isso, verificar se existe alguma irregularidade passível de comprometer a aquisição do bem imóvel. A documentação pessoal do vendedor, ela também serve para que o comprador possa pesquisar se existe alguma empresa em nome do vendedor e, com isso, ou como consequência, descobrir a solvência dessa empresa perante os credores, ou até mesmo dele, do vendedor. Agora, presta atenção, se o vendedor for casado, o comprador ele deve exigir também a documentação de identificação da esposa do vendedor, a não ser que o vendedor seja casado sob o regime de separação total de bens. De todo modo, independentemente do vendedor ser solteiro, casado, divorciado ou viúvo, é muito importante que o comprador exija a apresentação da certidão de nascimento ou casamento devidamente atualizada. Ou seja, a certidão ela deve ser emitida em no máximo 1 mês da solicitação, justamente para que o comprador tenha acesso às averbações. E por que isso? Imagina, por exemplo, que o vendedor foi judicialmente interditado. Essa informação constará verbada na certidão de nascimento ou casamento do vendedor. Nessa hipótese, a venda de imóvel de pessoa interditada ela tem que passar pela anuência do Ministério Público e do Poder Judiciário, sob pena de desfazimento da compra e venda, e como consequência causará variados dissabores ao comprador desse imóvel. Certidões negativas da Justiça. Também é importante que o comprador requeira as certidões dos distribuidores cíveis e criminal da Justiça Estadual, certidões dos distribuidores civil e criminal da Justiça Federal, certidões da Justiça Eleitoral, certidões da Justiça Trabalhista e certidões da Justiça Militar. Essas certidões elas servem para que o comprador possa verificar se existe alguma ação judicial contra o vendedor e se essa ação judicial pode trazer algum risco para a concretização da compra e venda desse bem imóvel usado, por conta de uma penhora, bloqueio ou indisponibilidade do bem, por exemplo. Portanto, não é porque a certidão veio apontando processos contra o vendedor que a transação de venda e compra do imóvel deve ser evitada. Tudo tem que ser analisado, daí a importância de um advogado para assessorar o comprador na análise dessa documentação e informá-lo sobre os possíveis desdobramentos mediante essa documentação analisada. Certidão negativa de débito. A CND, que é a Certidão Negativa de Débito, é um documento que certifica a inexistência de débitos tributários declarados ou apurados pendentes de inscrição na dívida ativa de responsabilidade de uma pessoa. A CND ela pode ser tanto municipal quanto estadual e até mesmo federal. A CND federal ela é emitida pela Receita Federal. Já a CND estadual é emitida pela Secretaria do Estado da Fazenda, enquanto a CND municipal é emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda. Essa documentação ela serve para verificar se existe algum risco para a concretização da compra e venda do imóvel usado, por conta de dívida tributária no qual o nome do vendedor está inserido.
Certidão negativa de protesto. A certidão negativa de protesto é um documento que serve para o comprador verificar se existe inadimplência do vendedor junto ao cartório de protesto da cidade que ele mantém residência e domicílio. Dependendo da cidade, existe mais de um cartório de protesto. Na cidade de São Paulo, por exemplo, existem 10 cartórios de protestos. É importante que a certidão negativa de protesto do vendedor seja emitida em todos os cartórios de protestos da cidade que ele mantém domicílio e residência. Se o vendedor possuir empresa, a pesquisa deve abranger a pessoa jurídica que está vinculada ao vendedor. Se o vendedor for casado ou viver em união estável, a pesquisa também deve abranger a pessoa física e jurídica do cônjuge ou do companheiro desse vendedor. Essa documentação, como todas as outras, ela serve para verificar se existe algum risco para a concretização da compra e venda do imóvel usado por conta de eventual inadimplemento do vendedor perante os seus credores. Documentação da empresa do vendedor. Se for apurado que o vendedor possui empresa em seu nome, o comprador ele deve exigir do vendedor ou pesquisar sobre a saúde financeira da empresa, ou seja, se há algum risco da empresa se tornar insolvente e o imóvel, objeto de venda e compra, possa de algum modo ser utilizado para dar em garantia a esses credores. Então, o comprador ele pode pesquisar ou solicitar os seguintes documentos da empresa do vendedor: o contrato social atualizado, a CND, que são as certidões negativas de débito, tanto na esfera municipal, estadual quanto federal, certidão de falência, concordata ou recuperação judicial, certidões de ações cíveis e criminais na esfera estadual e federal, certidões trabalhistas, certidões de protesto. Portanto, essas certidões, repito, servem para que o comprador possa verificar se existe algo contra a pessoa jurídica do vendedor e se isso pode trazer algum risco para a concretização da compra e venda do imóvel usado. Então, não é porque a certidão veio apontando algo contra a empresa do vendedor que a transação de venda e compra do bem imóvel deve ser evitada. Tudo tem que ser analisado. Daí a importância de um advogado para assessorar o comprador na análise dessa documentação e informá-lo sobre os possíveis desdobramentos. Documentação do imóvel usado. Nessa etapa, é importante que o comprador requeira a documentação do imóvel usado. E quais seriam esses documentos? Vamos dar uma olhada neles. Matrícula do imóvel. Um dos documentos mais importantes no processo de compra e venda de um imóvel é a matrícula dele. A matrícula do imóvel é um documento público que comprova que uma propriedade existe, com informações importantes anotadas no registro desde a construção do bem. Além disso, a matrícula do imóvel permite que o comprador verifique se o vendedor de fato é o verdadeiro proprietário do bem. Informações sobre o tamanho da propriedade, se ela possui algum ônus, como por exemplo, se o imóvel foi dado como garantia para financiamento, se o imóvel foi penhorado por conta de alguma dívida não paga pelo vendedor e assim por diante. Portanto, se o imóvel apresentar algum ônus, é um sinal de alerta para o comprador, pois se o vendedor não quitar aquela dívida, o negócio jurídico entre o comprador e o vendedor provavelmente pode ser desfeito por ordem judicial. E o comprador, no caso, não poderia alegar ignorância, por exemplo, para tentar justificar a validade da compra do imóvel. Por conta desse cenário, geralmente se costuma pedir uma certidão vintenária do bem imóvel para analisar as anotações que foram feitas no imóvel. A certidão vintenária é um documento que traz informações de registro em cartório contendo todas as informações sobre as transações e os acontecimentos daquele imóvel. A certidão vintenária é uma certidão de matrícula atual do imóvel com o registro dos últimos 20 anos, que seria um período razoável para verificar os acontecimentos do imóvel, para a partir daí o comprador tomar uma decisão informada. Certidão negativa de débitos de IPTU. A certidão negativa de débitos de IPTU é um documento emitido pela Secretaria da Fazenda Municipal, que atesta se o imóvel urbano não possui débitos ou pendências tributárias. No caso, havendo débitos ou pendências tributárias, é importante que o comprador tenha ciência do fato para que a partir daí ele tome uma melhor decisão sobre a aquisição desse bem imóvel e não seja pego de surpresa. Considerações finais. A compra e venda de um imóvel não é tarefa fácil para o comprador. As transações imobiliárias envolvem muito dinheiro, daí que o comprador deve se cercar de todos os meios possíveis para que a negociação seja transparente entre todos os envolvidos, almejando o menor risco e a maior segurança para concretizar o sonho da casa própria. Portanto, é muito importante que você seja assessorado por um advogado de sua confiança nessa negociação
de compra e venda de um imóvel usado residencial. É isso, gente. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Curta o vídeo, comente e até a próxima.